Da mesma maneira que a gente tem esses sintomas negativos, né? Como você falou, quando vem um obsessor, quando a gente sente uma alegria absurda, também posso dizer que tá tendo um espírito bom? Sim, tem uma sensação de bem-estar, né? Isso. De leveza, de pensamento coerente. O problema é que a sensação de bem-estar nem sempre é percebida. Você se sente bem e não atribui porque Você só repara o é mal, que os né? mentores são tranquilos, eles são suaves, eles até mesmo deixar você em estado de alta plenitude é uma coisa que eles tentam não fazer pela desarmonia, para você não viciar naquilo. O meu mentor está aqui, então vou chamar ele de novo. Você não viciar sempre, eu só sinto paz quando ele chega perto. Então existe um cuidado muito grande, diferente do obsessor, que quer que você se sinta mal mesmo. O cara chega já dando um soco na sua orelha. Já vem com tudo. Pá, você se sente mal. E por fim, além desses sentimentos, essas questões físicas, né? Eu posso dizer que se algo deu errado na minha vida, foi por motivo de um obsessor. Vou dar um exemplo. Estava no trânsito, me estressei e bati o carro. Eu posso dizer que, de alguma maneira, tem um dedinho ali de um obsessor, ou é muito vitimismo? Tem duas coisas que acontecem aí. Vê que interessante. Tudo é frequência. A frequência é uma coisa muito interessante. A gente ainda não entende isso, entende na resposta orgânica, né? Cada vez que você altera uma emoção, solta um pouco de hormônio e ele pode ser bom ou ruim no seu corpo, causar reações boas ou ruins. Quando você muda de frequência, duas coisas podem acontecer. Você vai para uma frequência específica, essa frequência já é tóxica. Só entra ali quem está estressado. Não é pouco, não. Todas as pessoas que ficam estressadas, elas acessam determinadas frequências. E às vezes as mesmas. Então você entrou na frequência de outras pessoas. Então você nem precisa de um espírito para ter risco de bater o carro. Se tiver, pior. Mas ao estar nessa frequência, caso um espírito queira lhe acessar, ou você fique invisível porque entrou, ou ele estava do lado de você tentando fazer você entrar. Fica mais fácil ainda o acidente acontecer. Então, você não pode dizer que o que aconteceu foi por causa de um espírito, mas você também não pode dizer que o que aconteceu foi por baixa frequência. Eu estava me mantendo constantemente numa frequência X, que mesmo não tendo espírito, era propício isso acontecer. O que a gente, muitas vezes isso é usado pela a filosofia do... Como é que chama aquela filosofia esqueci o nome, cara. Lei de atração. A lei de atração fala disso. Apesar da lei de atração ter algumas falhas. A lei de atração sempre responsabiliza você pelo onde você está vibrando. De certa forma, é fato. Mas tem duas falhas nela. E uma delas é essa coisinha, que não tem o que fazer. A primeira falha da lei de atração é se você tiver um espírito colado a você. Como é que você vai se sentir bem? A segunda é a lei do karma. Você tem uma energia que você entrou, precisa responder por uma determinada ação que você tinha feito. Então, por mais que você queira, você não consegue fugir. Então, algumas coisas vão acontecer independente de onde você está. E você não vai conseguir vibrar positivo. Ela responde, mas ela limita, né? Por mais que você queira, você tem uma coisa que está pendente ali. Então, não adianta. Isso leva a culpa, né? Porque nós estamos todos em aprendizado aqui, né? Não tem nenhum problema estar aprendendo. Ter errado em outras vidas, ou errar aqui mesmo, né? Mas é importante saber que a gente pode ser positivo, deve tentar, deve se esforçar, mas tem horas que não é tão simples. Aliás, a maioria das vezes não é tão simples. E se for esse caso, o que a pessoa pode fazer para sair dessa obsessão? Olha, processo obsessivo é um negócio complicado, velho. Porque é onde entra um dos maiores paradoxos da espiritualidade. Como que esses caras fazem o que querem, velho? O ser humano faz o que quer, com as suas devidas consequências. A gente veio aqui gravar. Tem cara que tá por aí com a arma na cintura, velho. Nesse momento saiu de casa para assaltar. Tem cara que planejou, comprou bicicleta, comprou uma caixa de iFood, botou para roubar. Tem cara que... Então, assim, eu não vou entrar nos pormenores do porquê isso aconteceu, mas, então, assim, o processo de um espírito colado em uma pessoa é tão complexo que só muda quando chega a hora. Por isso que o umbral... Porque você podia pensar, por que os espíritos superiores não vão no umbral e tiram todo mundo? Sei lá, não vão nas zonas inferiores e tira todo mundo, ajuda, leva para algum lugar, interna as pessoas. Porque não funciona assim. Você já conseguiu... Pensa numa pessoa que tem um defeito, qualquer uma. Tenta mudá-la agora. É difícil, né? E você conhece a pessoa. Tem conversa. Imagine você alguém que você nem conhece.
Como que faz? Nem você não consegue mudar a gente, pô. Então, por isso que o processo obsessivo ele é tão complexo. Minha mãe, quando eu mais novo, quando eu comecei a sair do corpo, foi uma das primeiras coisas que me impactou, foi um espírito que ficava no quarto da minha mãe. É um cara, velho. E eu não tinha conhecimento sobre espiritualidade para chegar pro cara, vem cá, irmãozinho, sai daqui. Não, eu caía na voadora, soco mesmo, velho. Fora do corpo. Caraca. Eu vi o cara lá dentro, o cara fazia mal para ela, velho. Aí eu comecei a ser uma persona não grata lá na casa. Eu saía do corpo, começava a sair e ia procurar o cara. Aí todo mundo sai correndo. Tinha mais de um espíritos dentro de casa. Especificamente um não gostava da minha mãe. Minha mãe já não está mais aqui, já voltou, desencarnou. A casa que nós morávamos foi vendida e o espírito ainda mora dentro da casa. Foi vendida com encosto da casa. Não dá para expulsar ele. Ele é o dono da casa. E a mulher que mora lá é evangélica e sente o negócio lá dentro. Aqueles processos de exorcismo não funciona porque... cara, desobsessão não... É assim, eu trabalhei 7 anos como doutrinador em centro espírita. 2 anos em um e 5 em outro. Eu já conheço um pouquinho, estive em algum lugar de apometria e tal, também já conheço alguma coisa. Olha, desobsessão é assim. O cara chega lá, tá com o espírito colado nele. Tá? Aí você faz um trabalho e tal, ele toma um passe, é feito um processo de magnetização, o espírito, às vezes, ele se manifesta, às vezes não. É levado temporariamente para um local, tal, você vai para casa um pouco leve. 2 dias depois ele está solto e volta para sua casa. Por que não? Porque não tem como você pegar uma pessoa e mudar ela. A natureza, ele tem o que a gente chama de livre-arbítrio e volta. Aí ele vai de novo, isso a mesma coisa acontece e assim fica. Aí fica, e às vezes fica com mais raiva. Porque ele estava na zona, no começo, principalmente as pessoas que começam o tratamento de desobsessão. Ele estava ali, meio que por anos, às vezes, décadas. Na zona você de resolve, controlando, fumando com você, bebendo, fazendo tudo que você dorme de conchinha. Eu tenho coisa que dorme de conchinha comigo. Caraca. A Carita que está aí embaixo, minha esposa, sabe disso. Ela vê. Vê? Ela vê. Se tivesse aqui, chamar ela para falar, ela não vem de jeito nenhum. Mas ela vê. Ela não iria aparecer aqui de jeito nenhum. Mas ela vê. Ela olha, ela se abaixa atrás das minhas costas. Aí você falou, como é que você pode ter encosto? Todo mundo... basta você começar a sair do corpo. Sair do corpo é uma delícia por isso. Você começa a ver os bastidores. Foi isso que assusta, velho. Todo mundo tem um obsessor, ou você, em geral? Eu costumo falar que sim, por quê? Ou você tem um temporário, você passa no lugar e ele segue. Ou você tem o da sua namorada. Você namora com ela, você namora sozinha? Você tá dormindo em um grupal ali, junto. Eu não dorme sozinho, velho. Estou falando sério. E o seu encosto tem que se dar bem com o dela, senão o relacionamento não vinga, cara. E muitos não vingam por isso. É mesmo? Muita gente não consegue se manter em relação por causa de espírito, velho. Caramba. E na hora do ato sexual, eles estão lá também, no negócio lá na lambe-lambe lá, velho. Mas não tem a menor dúvida. Às vezes, quando o sistema de amor de vocês eleva, que eles não conseguem perturbar. Entendi. Quando eleva, com assim, o ambiente fica melhor e tal. Existe uma coisa chamada frequência. Uhum. A gente fica meio... Eles estão do lado, mas não conseguem acessar. Porque a frequência com que os dois estão eleva. O Valdo Vieira como chamar de alcova blindada. Alcova blindada. A alcova blindada era um processo natural. Você pode fazer isso através de técnica, mas é um processo natural. Você está fazendo bons sentimentos. Por isso que pessoas que você não conhece ninguém, acabou de sair, não tem proteção. Não tem como. Então, o processo obsessivo, ele só vai acontecer, a melhora, quando ou você muda muito a ponto de ficar sempre numa frequência boa, o espírito não tem mais acesso a você, ele fica te rodeando por 2 anos, às vezes desiste, fala, cara, aquele corno mudou, eu não consigo mais acessar ele. Ele não consegue chegar perto. Não, ele se dana e vai embora. Uhum. E fica esperando uma oportunidade. Ou ele fica esperando. O problema é que quando você tenta mudar, ele fica ali, eu sei que você não vai conseguir. Eu vou lhe pegar daqui a pouco. Aí você fica todo achando que já está meio Francisco de Assis, saindo do problema, não fumo mais, não bebo nada. Dá um revertério, assim, uma vaziada, ele cai, a hora que ele encarca, você fica pior ainda. Pega você, porque eu falei que ele pegar. O processo obsessivo acontece também. Quando o espírito desiste, ele muda, o espírito que muda. Ou os dois. Um muda, o espírito, um se afasta, com um processo de afastamento, e com isso os dois melhoram. Só sai quando está pronto. Ninguém tira uma consciência que não está pronta daqui. Por isso que muita gente passa a vida toda mal, fica doente, às vezes se envolve com droga, às vezes numa só solução de vida não tem, cara, é muito difícil. Dá para resolver, muita gente se ajuda. Muitas pessoas são curadas, são resolvidas, mas só quando chegou nesse nível senão não adianta. Não existe casa espírita que tira o espírito na hora, não tira.
Ninguém tira, volta no outro dia, por causa da liberdade. Se você está passando por momentos difíceis em sua vida, como desemprego, vícios em álcool, cigarro ou outras drogas, deixe seu nome nos comentários. Temos um grupo de oração onde vamos orar pela sua cura, libertação e vitória. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like. Isso nos ajuda muito.